Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos aqui em mais uma reunião do Compass virtual, né? Que tem tido, assim, grande repercussão, tem vindo muitas pessoas de fora participar ao vivo e também muitas pessoas que assistem depois essa live aqui, essa reunião, onde a gente sempre convida um palestrante para fazer. Quem não é de Londrina, nós temos aqui um movimento de educação para a cultura de paz já há 20 anos. Nós temos o Compass, que é o Conselho Municipal de Cultura de Paz, há 12 anos, né? Nesse trabalho de educação para a cultura de paz. Hoje, como sempre, mas hoje a nossa palestrante é muito especial, nós vamos falar da relação escola e família nesses tempos de pandemia. Nós vamos ter a Martinha, que está presente aqui, a Martinha Claré Dutra dos Santos, ela é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Educação pela Universidade da Cidade de São Paulo, Unicid, especialista em Administração, Supervisão e Orientação Educacional pela Universidade Norte do Paraná, UNOPAR. É habilitada em Língua Espanhola pela Universidade de Salamanca, especialista em Educação Especial pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina, CESULON, licenciada em Letras pela UEL, coordenadora de Mediação e Ação Intersetorial de Gerência Educacional e Apoio Especializado da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Londrina e membro do Conselho Municipal de Assistência Social. Hoje, nessa live, também está a Carla Cordeiro, né, que é gestora do programa Vida, e é conselheira nossa, a Carla Cordeiro. Então, nós estamos com as duas pessoas da secretaria, parceiras do nosso movimento, do Paseando, do Compass, né, e que nesse momento estamos vivendo um momento muito lindo, muito especial, né, construído. Tem gente que fala, quando a gente conta de falar, como é que vocês conseguiram? Conseguimos com muito trabalho, muita dedicação, um tijolinho, eu sou engenheiro civil, né, um tijolinho de cada vez, a gente vai fazendo prédio. A hora que vê, está lá o edifício. E nós estamos nesse momento. Então, hoje vai ser, né, tem as duas aqui, a Martinha que vai falar, mas elas estarem presentes aqui, é um momento bem importante. Martinha, a palavra é sua. Bem, um bom dia a todas e a todos. Quem está hoje compondo o Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, não só eu cumprimento, parabenizo, como também agradeço por essa oportunidade. Me sinto muito honrada, Luiz, de participar nesse compartilhamento de experiências de vida e de perspectiva de mundo. Então, para tratarmos o tema proposto pelo Compass, escola e família, diante desse contexto de pandemia, é muito importante que nós compreendamos que a pandemia não instaurou uma nova ordem, aprofundou as nossas mazelas. Construir a paz pressupõe a leitura da realidade de mundo, para que a partir dessa leitura crítica, nós possamos definir estratégias comuns de atuação. Então, fazer com que a cultura de paz se implante faz de nós cidadãos e cidadãs ativos e ativas, sempre pensando na transformação da mentalidade, da atitude, na eliminação das barreiras e, principalmente, na superação das situações de violência. Falar sobre o papel da família e da escola nesse momento também exige de nós um entendimento de quem é a família e de quem é a escola, historicamente falando. Tudo que nós produzimos e reproduzimos tem a ver com a nossa trajetória e com a trajetória da sociedade onde nós
estamos inseridos e inseridas. Por isso, eu preparei para essa manhã um pequeno roteiro para tratar um pouco da história da proteção da criança e do adolescente. Porque hoje nós temos na Constituição Federal do nosso país um artigo definidor dessa competência. Seria necessário dizer na Carta Magna que a criança é um sujeito social e precisa de proteção integral da família, da escola e de toda a sociedade? Não precisaria. Mas como nós vivemos uma história secular de desproteção, esse dispositivo é necessário. Então, por isso, eu vou me servir de uma pequena cronologia literária para estampar esse histórico que nos faz compreender o porquê dessa situação. De onde vem essa violência contra a criança e contra o adolescente? Por que as famílias, a escola, a sociedade continuam perpetrando atos violentos? Então, a proteção da criança é dever da família e do Estado, assim como da sociedade. Historicamente, a criança é alvo de violência por parte de quem a deveria proteger. Para pensarmos juntos e juntas sobre esse fenômeno da violência contra crianças e adolescentes, eu trouxe uma proposta, né, para que nós reflitamos sobre um trinômio. Qual é esse trinômio? Criança barra adolescente, escola barra família e a pobreza. Então, nós não podemos ignorar que a forte e profunda desigualdade social existente no nosso país também é um fenômeno que aprofunda, que exacerba a situação de violência contra as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Em Os Miseráveis, uma obra escrita por Victor Hugo em 1862, isso é século XIX, em que a proteção da criança não era algo dado. Portanto, a criança, no século XIX, não era percebida como um sujeito de direitos. Ao contrário, era percebida como uma propriedade da família, que poderia fazer o que bem entendesse. Então, nessa obra, importantíssima, né, do século XIX, nós podemos fazer um pequeno recorte para a personagem Fantine. Quem é a Fantine? É uma moça abandonada grávida pelo namorado, que enfrenta a moral e os bons costumes da época e decide ter o seu bebê. Nasce uma menina. Como ela se encontra sozinha, com Cosette, ela precisa trabalhar para sobreviver, o que também não era comum para a época, né? Fantine trabalhava duramente e enviava todo o seu salário para uma família que ficou incumbida de cuidar do bebê, porque Fantine trabalhava dioturnamente. Só que cada vez mais essa família aumentava o valor cobrado. Cosette era protegida, era cuidada em troca desse dinheiro? Não. Cosette cresceu trabalhando desde a mais tenra idade e cada vez mais exigida, torturada, humilhada pela família. Fantine é demitida
E como ela tinha que repassar cada vez mais um valor financeiro, ela vendeu os seus cabelos, ela vendeu os seus dentes, ela se prostituiu para manter os supostos cuidados que ela achava que a criança tinha no seio daquela família. O martírio da criança tem fim quando Fantine morre e Jean Valjean, que é a personagem principal da obra, resolve pagar essa família e libertar a garotinha. Esse homem era foragido da justiça, porque tinha roubado um pão para alimentar sua família numa situação de extrema pobreza em que vivia. Mesmo assim, ele decidiu se reconstituir naquela sociedade e fez da libertação da Cosette o seu principal objetivo de vida, né? E assim ele protegeu essa garota, a quem o chamava de pai. Quando Valjean, né, Jean Valjean morreu, Cosette escreveu na sua lápide: dorme, viveu na terra e lutou contra a sorte. Mal seu anjo voou, pediu refúgio à morte. O caso aconteceu por essa lei sombria que fez com que a noite chegue, apenas foge o dia. Ainda no século XIX, a obra O Crime do Padre Amaro, que foi publicada em 1875, escrita por essa de Queiroz, também menciona os maus tratos direcionados às crianças nascidas em ambientes desprivilegiados. Então, Cosette era filha de uma pobre moça. E aqui também, nessa história do Essa de Queiroz, nós vamos de novo perceber a injustiça campeando as crianças vulneráveis. Eu quero fazer um recorte nessa obra sobre o relacionamento amoroso proibido entre Amélia e o Padre Amaro. Sem o consentimento da mãe, da Amélia, o Padre Amaro entrega o bebê, logo que nasce, imediatamente, a uma tecedeira de anjos. Isso para salvar a reputação dele e a sua carreira eclesiástica. Quem eram essas tecedeiras de anjo lá no século XIX? Era uma mulher paga para ser uma ama de leite, figura comum naquela sociedade. Só que a tecedeira de anjo recebia o valor equivalente a 1 ano de cuidados, mas ela imediatamente matava a criança, porque era uma criança bastarda. Em geral, crianças indesejadas eram entregues às tecedeiras de anjo, que não era uma função instituída, mas era uma função reconhecida tacitamente pela sociedade daquela época. No século XX, eu quero destacar uma obra chamada Capitães da Areia, que é de 1937 e é escrita pelo baiano Jorge Amado. Então, agora nós estamos no Brasil, num outro século, mas nós vamos perceber a permanência desse entendimento de que a criança é um objeto, portanto, é um ser reificável, que pode ser encarado como uma coisa. E, quando convém, também pode ser adultizado e pode ser culpabilizado e criminalizado. Nessa publicação, né, nós podemos encontrar as seguintes referências às crianças pobres da Bahia. Então, prestem atenção, nós estamos falando de crianças. E quais são as referências que a gente encontra na obra sobre elas? Desalmado,
chefe da malta, incômodos visitantes, bando de demônios, criminosos, tão jovens e ousados, menores delinquentes. Lembram-se dessa expressão? Parece que encontramos até hoje nos nossos falares. Filhos dos pobres, igual. Frequentadores de reformatórios de menores. Para esses menores, sobram a rua e o cais. Isso é, não tem família, não tem escola, não tem casa, não tem teto, não tem nenhum adulto que se responsabilize por essas crianças. Bando de criminosos que assombram a cidade, que tiram o seu sossego. Quem são os tais capitães da areia? Então, agora eu vou trazer as principais personagens que compõem esse grupo de autoproteção. Então, Pedro Bala, quem é ele? Nunca soube de sua mãe. O seu pai morreu de um balaço. João José, chamado de professor pelos meninos, só frequentar a escola 1 ano e meio. Sabia ler, escrever, lia histórias para o grupo, que era todo analfabeto, inventava histórias e era muito bom para desenhar. Então, ele era admirado pelos seus colegas e, por isso, ganhou a alcunha de professor. Sem pernas, era o espião do grupo. Vivia com um padrinho que o surrava. Foi preso, espancado, tinha deficiência física, consequência da poliomielite, e era estigmatizado por isso. Gato era o único branco, por isso esse nome. Elegante, porém, dono de um baralho marcado. Jogador desonesto. Era uma criança, viu, gente? Barandão, volta seca, boa vida, todos faziam parte do grupo. Pirulito, querido de Deus, João Grande, né? Todos meninos marcados pelo abandono, pela falta de família, pela falta de escola, iam sempre para o reformatório, onde sofriam castigos corporais, fome, abandono. Dora e Zé Fuinha, olha que interessante, essa garota passa a fazer parte do grupo junto com o seu irmãozinho muito pequeno, Zé Fuinha, depois que ela perde toda a família para a peste da varíola. Então, o Brasil foi assolado por diferentes situações pandêmicas. A gripe espanhola, a febre amarela, a varíola e agora o coronavírus. E nessa época, a pessoa que tinha varíola e se salvava era extremamente estigmatizada, mas a maioria não se salvava. Então, a família de Dora e Zé Fuinha foi toda ela extinta por essa doença. E a menina passou a pedir de casa em casa. Mas quando alguém perguntava para ela, cadê sua mãe, que lavava roupa para mim, né, porque conheciam, ela dizia, morreu de bexiga. Então, bexiga é a forma popular, né, em que a varíola era, com que a varíola era denominada. E aí, a garota e o seu irmãozinho, muito pequenininho, não eram acolhidos, e ela, inclusive, queria trabalho. Era uma garota de 9 anos, e se propunha a trabalhar como empregada doméstica, mas ninguém aceitou. Então, ela passou a morar na rua, foi encontrada pelo grupo Capitães da Areia, e foi, então, acolhida por esse grupo, e o professor a protegeu, né, contra abuso sexual, contra qualquer tipo de assédio por parte do próprio grupo. Os meninos pobres vendiam jornais, engraxavam sapatos, carregavam malas e, evidentemente, faziam os seus furtos para a sobrevivência, porque, no entendimento deles, não era justo alguém ter demais e eles não terem nada. Porém, todos alimentavam sonhos.
Pirulito, por exemplo, queria viver para Deus. Queria ser um penitente, não queria ver nada do que se passa nesse mundo cruel. Sonhava em ser padre. Queria rezar pelos capitães da areia. Para Pedro Bala, que era o chefe do grupo, a bondade não bastava, nem o ódio, só a luta. Então, Pedro Bala acreditava que, atuando coletivamente, se poderia mudar o mundo. Essa obra é muito intensa, é muito dramática, porque revela a perversidade social em que as crianças pobres viviam lá e vivem aqui. Essa obra revela diferentes tipos de violência. Claramente, fala da fome, do abandono, da falta de escola, da falta de saúde, de assistência social, de política pública. Revela o trabalho infantil como um meio de sobrevivência dessas crianças. O abuso sexual frequente entre elas. Tortura era a principal violência institucional da época, que se queria dizer como meio de correção da conduta dessas crianças, né? Nua e cruamente, Jorge Amado descreve a trajetória de vida dessas personagens e trata da sua evolução até a entrada para a juventude, né? Gato, por exemplo, se torna o mais jovem vigarista da cidade, um gigolô. Pirulito, um frei capuchinho, é ordenado com muita emoção, porque teve o padre Zé Pedro, que se aproximou dessas crianças e que cuidou dessas crianças e abriu as portas do seminário para esse garoto, porque esse também era um ambiente altamente discriminatório. Professor foi para o Rio de Janeiro estudar pintura na Escola de Belas Artes. Então, essa é a exceção da regra. Essa não é a regra, né? Boa Vida se tornou um músico, tocava violão nas festas, com as palavras da época, um vagabundo de mão cheia, porque o artista era visto assim, né? E hoje ainda é, né? Não o artista celebridade, que é a minoria, mas o artista que não encontra esse refúgio nas grandes mídias é ainda percebido como vagabundo, né? Volta Seca tinha uma missão na vida: matar policiais, porque tal era o ódio que ele tinha dos maus tratos sofridos pela instituição de segurança pública. Fora sempre um deslocado na cidade de Salvador. Admirava Lampião, era o seu ídolo. Aprendeu que não era só no sertão que os ricos eram ruins aos pobres. Para ele, a caatinga é de todos porque Lampião libertou os sertanejos. Para os sertanejos, Lampião era um libertador, né, como o Zumbi para a população negra. O pai desse garoto tinha sido do bando do Lampião, mas fora morto, né, muito precocemente. Lampião rouba, furta, mata pela libertação. Esse era um entendimento desse garoto, né? Volta Seca acreditava que quando Lampião implantar a justiça e a liberdade, a miséria acabará. Então, ele tinha em Lampião essa esperança. Por isso, junta-se aos cangaceiros, isso como adolescente ainda, né? Sem Pernas, nunca conseguiu amar ninguém. Era uma criança que amava odiar, né? Nunca tinha sido amado pelo que ele era. Apanhava do padrinho, apanhava da polícia. Sem Pernas, termina se arrebentando numa montanha de pedras e morre dramaticamente. Assim, as pessoas com deficiência foram historicamente percebidas, né, como um ser deslocado do mundo
indesejado e que de forma nenhuma faz falta. Então, a morte poderia ser sempre um bom caminho, né? Um jornal da época noticia que um pintor social fora consagrado por cenas de meninos pobres. Então, percebem que nas manchetes de jornal, raramente se tinha algo benevolente, algo positivo sobre essas crianças, né? Esse pintor, João José, chamado de professor, teve uma história de vida pobre, de abandono, dizia o jornal, né? Retrata a vida de todas essas crianças abandonadas, e, em especial, o professor retrata Dora, que morreu de bexiga, e na sua tela ele expressa uma menina magra, com um olhar febril, né? Outro jornal da época noticia as vigarices de gato, que vendia terras inexistentes. Essa é a realidade dura. Já o malandro, boa vida, arrumaram uma grande confusão e estava sendo procurado pela polícia. A manchete de capa de um outro periódico informa que um menor, né, esse é um termo utilizado até hoje, era um dos mais temidos cangaceiros e tinha vindo do grupo Capitães da Areia. Portanto, tinha uma trajetória de crimes desde a mais tenra idade. Volta Seca foi preso enquanto dormia. Tinha rosto de criminoso nato. Olha que coisa terrível. Alguém pode ser um criminoso nato? Uma criança, né? Ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo júri popular da época. Aqui era uma adolescente. Esse ambiente produziu aquele adolescente cruel, disse o padre José Pedro. Volta Seca não chorou durante o seu julgamento. A revolução chama Pedro Bala. O chefe dos Capitães da Areia quer mudar o destino de todos os pobres. Pedro Bala deseja ser a voz que vem dos desvalidos, do povo sem esperança. Quer escola, ele quer comida, o básico, né? Uma voz que diz palavras bonitas de solidariedade. Esse é o desejo de Pedro Bala. Como a voz do ódio chamava Sem Pernas, a voz do sertanejo chamava Volta Seca, a voz de Deus chamava Pirulito, a voz dos explorados, a voz da liberdade chamava Pedro Bala, que era o eterno chefe legitimado pelos meninos. O que tais crianças têm em comum? Todas sem referência familiar, todas sem direito à educação. Então, nenhuma dessas personagens teve vínculo com algum familiar. Todas elas foram deixadas à própria sorte, em geral, pela morte dos pais e pela ausência das suas famílias extensas. E o Estado? O que fez, o que fazia e o que faz por essas crianças, né? Então, nessa época, a gente percebe claramente, primeira metade do século XX, que não havia no Brasil uma política pública de proteção à criança e ao adolescente instituída, né? E a educação era um privilégio de poucas crianças. Em Cazuza, Viriato Correia, 1938, nós podemos, aqui nessa obra, conhecer o quanto a escola poderia fazer a diferença na vida das crianças. Quem é Cazuza? É um garoto que desejava ardentemente ir à escola, sonhava com isso. Todavia, no seu primeiro dia de aula,
amarga uma enorme decepção. Depara-se com um ambiente inóspito, rígido, punitivo. Viriato Correia falava da violência institucional praticada pela escola nessa época. Contudo, se a escola não raramente, né, simboliza o sofrimento, a humilhação, uma família devidamente constituída aos padrões da família doriana também não é garantia de proteção, né? Então, se essa escola aqui tinha autorização para dar palmatória, para puxar a orelha, para humilhar a criança, a família também tinha. E esses eram valores dessa época, né? E nós vamos ver que Graciliano Ramos nos conta em sua obra Infância, que foi publicada em 1945, também na primeira metade do século XX, né? O Graciliano Ramos diz que foi o medo que o atormentou nos seus primeiros anos de vida. Pavor povoava toda a sua imaginação e memória, até a fase adulta, né? Isso tudo revelava o desprezo pela criança como sujeito social, afirma Graciliano Ramos, né? Severidade é o eufemismo para maus tratos. Então, se costumava dizer que aquele que ama seu filho castiga com frequência e com rigor, para que seja um bom cidadão, uma ótima cidadã. Tanto a família quanto a escola expressam uma ética pedagógica baseada em práticas punitivas, amedrontadoras, como cascudos, bolos, palmatórias, puxões de orelhas, agressões de toda sorte. Graciliano Ramos descreve, né, a si próprio como uma criança introspectiva, que se isolava pelo medo dos adultos. Então, quem devia proteger causava esse medo horroroso na criança. Para Graciliano, a escola era uma maldição e a alfabetização dele foi uma tortura. Aos 9 anos, foi que Graciliano Ramos aprendeu a ler e a escrever. Fugindo da seca, ia de escola em escola, porém, nenhuma o acolhia. Então, a seca também foi uma peste que aniquilou inúmeras famílias na região nordeste brasileira. O seu pai o aterrorizava com gritos e surras. Sua mãe o apelidava de cabra cega em virtude de uma característica física que ele tinha, um dos olhos com a pálpebra caída, né? Infância, essa obra, apresenta essa cultura da violência, onde nós aprendemos, né, a perpetrar esses atos de humilhação contra a criança. Isso tudo, gente, ainda faz parte da nossa realidade. O moleque José e a moleca Maria, diz Graciliano, não se distinguiam entre si, perdiam a cor, né? Tanto as crianças dos patrões quanto as crianças dos empregados eram igualmente maltratadas. Essa era a regra. Diz Graciliano, a minha primeira relação com a justiça foi dolorosa. Isso me deixou fundas impressões, que o acompanhou por toda a vida. Devia ter 3 ou 4 anos e figurei na qualidade de réu, diz ele nessa obra. Batiam-me porque podiam me bater. Isso era natural, e ainda é, né? Certa vez, minha mãe me surrou com uma corda nodosa que me pintou as costas todas de manchas sangrentas. Não contentes, moído, virando a cabeça com dificuldade,
Eu distinguia nas costelas grandes lanhas vermelhas. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal. Houve discussão na família. Minha avó, que nos visitava nessa ocasião, discordou desse procedimento da filha. Essa irritada, afligida, e disse que ferira-me à toa e que foi sem querer, nada grave. Não guardei ódio à minha mãe, diz Graciliano. O culpado devia ser o nó. Né? Se não fosse ele, a flagelação não teria causado o menor estrago em mim. Né? Estaria esquecida completamente. A história do cinturão, que veio pouco depois, avivou minha memória. Então, primeiro a violência feita pela mãe, agora a violência feita pelo pai. Meu pai dormia na rede armada numa enorme sala. Meu pai acordou, batendo com os chinelos no chão, com a cara enferrujada, uma voz áspera, rosnando maledicências, xingamentos. Sei que estava bastante zangado. Isso lhe trouxe a covardia habitual, adulto zangado e covarde. Desejei vê-lo se dirigir à minha mãe, a José Bahia, pessoas grandes que nunca levavam pancadas. Ansiosamente, fixei-me nessa esperança frágil. A força de meu pai encontraria resistência. Débil e ignorante, incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me em um canto. Se o pavor não me segurasse, eu tentaria escapulir-me. Pela porta da frente, eu chegaria até o açude. Devo ter pensado nisso, imóvel, atrás dos caixões, bem escondido. Só queria que minha mãe, Sinhá Leopoldina, Amaro e José Bahia surgissem de repente e me livrassem daquele grande perigo. Ninguém veio. Meu pai me descobriu acocorado, sem fôlego, colado a um muro, morto de medo. Arrancou-me dali violentamente, reclamando um tal de cinturão. Onde está o cinturão? Gritava ele. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. Mas era tão difícil explicar-me. Atrapalhava-me, gaguejava, eu não conseguia, embrutecido, sem atinar qual o motivo da raiva daquele homem. Os modos brutais, coléricos, atavam-me, o medo me apavorava. Os sons duros morriam desprovidos de significação. Não consigo reproduzir toda a cena. Junto algumas vagas lembranças dela. Imagino os berros do meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente fui sacudido. O assombro gelava-me o sangue, escancarava-me os olhos. Onde estava o cinturão? Impossível responder, eu não sabia. Ainda que tivesse escondido esse infame objeto, emudeceria de medo, de pavor. Tão ameaçado eu me achava. Situações desse gênero constituíram as maiores torturas da minha infância. As consequências delas me acompanharam por toda a vida.
O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Ordenava que a entregasse imediatamente. Mas como? Os seus gritos entravam em minha cabeça. Nunca ninguém se dirigiu a mim de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje, não posso ouvir nenhuma pessoa falar alto. O coração bate muito forte, tum, 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 tum. Desanima, como se fosse parar. A voz emperra, não consigo falar. A vista escurece. Uma cólera doida junta coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me deram furos nos tímpanos com uma ponta de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta repisava, ficou-me na cabeça. Parece que foi pregada a martelo. A fúria louca ia aumentar, causando-me sério desgosto. Se o moleque José, se o cachorro entrasse na sala, talvez as pancadas se transferissem para eles. O moleque e os cachorros eram inocentes como eu, mas não se tratava disso. Responsabilizando qualquer um deles, meu pai me esqueceria, qual nada, e me deixaria fugir. Quem sabe, esconder-me-ia na beira do açude ou no quintal. Minha mãe, José Bahia, Amaro, onde estavam Sinhá Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda? Todos abandonaram-me. Aperto na garganta, a casa a girar, o meu corpo a cair lentamente, a mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala. A folha de couro açoitou-me as costas. Uivos, alaridos inúteis. Nenhum socorro apareceu. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. Achava-me num deserto, a casa escura, triste. As pessoas tristes. Penso com horror sobre esse ermo. Nos quartos lúgubres, escuros, minha criancinha, irmãzinha, gatinhava. Começava ali a sua aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Talvez as vergaçadas não fossem muito fortes, comparadas ao que sentiria depois, quando me ensinaram a carta do ABC. Eu valia muito pouco. Certamente, meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta era menos importante e menos um sinal de dor que a explosão de dor do medo irreprimido que eu estivera na escola, sem engolir, sem respirar. Agora esvaziava os pulmões. Movia-me no desespero. O suplício durou bastante. Mas, por muito prolongamento que tenha sido, não se esgualava a mortificação da fase preparatória para a alfabetização. O olho duro do professor a me magnetizar, os gritos ameaçadores, a voz rouca, mastigar uma interrogação incompreensível. Foi esse o primeiro contato que tive com a justiça. E hoje, século XXI,
Fiz questão de ler esse trecho um tanto longo, porque nos diz claramente o que as nossas crianças hoje sentem, como elas ainda são martirizadas, e como o século XXI deve começar após essa pandemia, histórico e socialmente falando, né, não cronologicamente, evidentemente, nós precisamos nos perguntar se algo mudou. E é evidente que sim, que hoje o Brasil possui um conjunto de marcos legais que tem como principal objetivo induzir a mudança da mentalidade da sociedade, induzir as práticas educativas, tanto da família, quanto da escola e da sociedade como um todo. No entanto, alterar uma cultura não é simples, não é rápido. Precisa de trabalho, precisa de educação permanente. Educar para a paz é não desistir dessa missão. Pós-pandemia, nós precisamos entender o que ela nos deixou de cacos a serem recolhidos. E para a gente concluir essa fase inicial e abrir a palavra para todos e todas, eu quero deixar aqui alguns indicadores do nosso tempo. Não estamos no século XIX, não estamos no século XX, mas verifiquem que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a violência contra crianças e adolescentes continua ocorrendo na família, na escola e nas diferentes instituições da comunidade. Segundo o relatório de 2020 da OMS, uma em cada duas crianças, ou aproximadamente 1 bilhão de crianças no mundo, sofrem algum tipo de violência em cada ano. Cerca de 300 milhões no mundo são alvo de castigos físicos, de violência psicológica. Foi tudo isso que o Graciliano Ramos nos descreveu com tanta dor. E quem é o autor dessa violência? Os adultos que deveriam proteger essas crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, em 2017, né, foram registrados pelo DataSUS 126.230 casos de violência contra crianças e adolescentes. E o mais interessante, né, 10% dessas violências foram contra crianças menores de 4 anos. Outros 10% de crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência. Né? 57%, ou 72.498 desses casos, ocorreram na própria casa da criança. Né? Em 48%, ou 34.495 desses casos, a mãe é o algoz. Né? 36%, ou 25.962 casos, é o pai ou o responsável legal, é o autor dessa violência. Dentre os casos de violência sexual, 90% ocorrem em ambiente familiar. Em Londrina, a nossa coordenadoria de mediação e ação intersetorial registrou agora, em 2020, 51 casos de violência que foram notificados por 27 unidades educacionais, né, que tiveram notícias por meio de interações online ou por meio das visitas domiciliares da equipe de mediação. E agora a gente percebe que 55% foram casos de violência sexual, né? 25% de violência física
e 20% de outros tipos de violência, né, como abandono, negligência, etc. Então, a gente tem que reconhecer que, nesse momento de pandemia, as crianças estão muito mais expostas a situações de violência doméstica e que a notificação também é menor, mas quando é notificada, realmente são casos muito mais graves, porque a criança constrói uma forma de dizer, né? Por quê? Porque há um sofrimento intenso. E nesse momento de pandemia, a escola se reinventa para não deixar de fazer o seu papel de responsabilidade pelo ensino e pela aprendizagem, mas também a escola se reinventa para atuar nessa proteção, porque nós sabemos o quanto a escola, juntamente com a família, tem a responsabilidade de criar esses mecanismos, e que não é um processo simples e nem um processo automatizado, né? São experiências da nossa prática que nos ensinam que dioturnamente nós precisamos ser vigilantes, né? Então, para terminar, eu espero que tanto as instituições escolares quanto as instituições familiares se inspirem, né, na professora Conceição, presente na obra da Raquel de Queiroz, o 15 de 1915, que foi o ano em que a seca matou, dizimou grande parte da população pobre do Nordeste, né? Então, essa obra foi publicada em 1931, e ali a professora Conceição já era uma professora mediadora, porque, embora tivesse vindo de uma família, né, detentora da Casa Grande, era uma professora que tinha consciência do seu papel social e articulava, na época, ações do Estado para proteger as crianças que conseguiam sobreviver na seca, mas que chegavam totalmente inabilitadas, debilitadas, né, com condição clínica, social, psicológica, altamente vulnerabilizadas. E a professora Conceição liderava esse movimento de apoio e de proteção. Outra professora que deve nos inspirar também é a professora Madalena, da obra São Bernardo, também de Graciliano Ramos, que é de 1934. Madalena também é uma professora que acredita na significação do ensino, que acredita e valoriza as diferentes culturas trazidas pelas crianças pobres, filhas dos empregados das fazendas, né? E ela acredita que a educação é um direito de todas as crianças, não só das crianças, das famílias proprietárias, e Madalena expande esse direito e protege essas crianças, né? Então, acho que a literatura é uma fonte, né, artística que nos humaniza, que nos faz entender esse processo de produção da violência, mas também da paz. E é nesse espelho que nós precisamos nos mirar para, de fato, fazer da nossa prática uma prática transformadora, não é? Então, hoje em Londrina, nós temos a condição de acreditar nesse sonho, nessa possibilidade, partindo do vislumbre da nossa realidade, porque nós temos hoje um conjunto de ações que vêm sendo construídas por diferentes grupos, advindos de diferentes áreas, com diferentes saberes e experiências, mas que têm um objetivo comum: ouvir as crianças, valorizar essa escuta, articular práticas intersetoriais no próprio território, potencializar as nossas forças e, sobretudo, sonhar juntos, né? E por isso que eu termino, né, dizendo que não há paz
se não houver sintonia fina entre a família, a escola e a sociedade, em busca do respeito pela criança e pelo adolescente. Diz Paulo Freire, o respeito e a dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor, né? É um imperativo ético e não um favor. Paulo Freire diz que qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que tenhamos que reconhecer a força dos condicionamentos a serem enfrentados. Então, são esses condicionamentos que fazem perpetrar a violência. E é a nossa força, a nossa potência que vai nos fazer suplantar esses condicionamentos. Agradeço imensamente a todos e a todas. Obrigada. Parabéns, Martinha. Né? Realmente é de engasgar, né? Contar a história da violência, que é milenar, detalhadamente, para nós nos conscientizarmos de que é milênio, você não muda de um dia para o outro, não tem varinha mágica para mudar a cultura, não. A cultura é construída ao longo de milênios. Você deixa claro. E quando você fala, eu lembro da minha mãe, que tinha varinha atrás da geladeira para nos bater, né? E ela não tinha coragem, mas ela falava, mas quando seu pai chegar, que era um homem heróico e que cumpria a missão dele de nos educar, batendo, sim, né? A minha mãe estudou num colégio de freiras, né? E ela aprendeu lá, porque lá a professora colocava a palmatória e também fazia ajoelhar em grão de milho. Então, é como se fosse uma tortura, né? Então, já evoluímos bastante, mas é lógico que muita a educação para a violência ainda persiste, uma modernização dos métodos, não tem mais a palmatória, o grão de milho, né? Mas tem outras formas de exercitar a violência. Enfim, esse é o trabalho, né, que nós estamos fazendo aqui há 20 anos, e quantos mais anos, não sei, mas vamos, né, e não é só em Londrina, é no mundo inteiro que esse trabalho deve ser feito. Eu vou passar, então, agora, nós temos pessoas de fora de Londrina. Primeiro eu vou passar para as pessoas de fora, ok? Porque já é 10h10, 10h30 a gente vai terminar, pode ser 10h35, mas 10h30 a nossa meta. E aí eu vou passar para as pessoas de fora, eu não vou seguir aqui a cronologia alfabética da relação, e vou pedir para as pessoas falarem 30 segundos, no máximo 1 minuto, tá? Nós temos 17 pessoas, você vê 17, já teria 17 minutos, né? 30 segundos, eu sei que é difícil, eu já falei mais aqui, né? Mas, assim, 30 segundos, fala de onde é a sua cidade, faz uma pergunta ou uma colocação, né? E eu vou passando, então. Então, a primeira pessoa aqui, de fora da cidade de Londrina e de fora do nosso conselho. A primeira pessoa aqui de fora do nosso conselho é a Silmara Caldeirão. Você quer fazer uma fala, pode ser um agradecimento, uma pergunta, dizer de onde você é. Depois da Silmara, se ela abrir o microfone, ela pode falar. Aí vem a Érica Machado. Silmara, você vai falar? Senão a Érica pode já abrir o microfone para falar, Érica. Érica Machado? Vocês estão nos ouvindo? Érica, fala. Depois, se a Silmara abrir, ela fala. Fala, Érica. Abriu o microfone, Luiz. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Sim. Pode falar. Tá certo. Eu sou professora mediadora na região Norte B e nós temos acompanhado de perto, né? Situações em que as crianças, na hora da entrega de um kit escolar para procurar saber justamente o que é que está acontecendo, por que essa criança não tem dado um retorno para a escola com os materiais, né? A gente procura conversar com essa família, saindo do chão da escola, do quadrado da escola, indo para perto da criança, nós observamos a quantidade de crianças
que estão... A mãe não sabe nem onde fica, né? Porque a gente pergunta se ela está realizando as atividades de forma remota, e muitas vezes essas famílias que nós estamos acompanhando são justamente famílias que não estão dando parecer, que saem de grupos de WhatsApp, e quando a gente chega para saber dessa criança, para conhecê-la, para saber quais são realmente a realidade em que ela vive, ela não está nem em casa. A mãe fala, a minha filha está brincando na casa do vizinho, a minha filha está brincando na casa da vizinha, né? E com tantos dados que a Martinha traz para a gente, né? Dados de violência, reportagens que estão sendo faladas sobre as violências que acontecem no contexto familiar, né? Essa família, muitas vezes, que deveria cuidar, como bem colocou a Martinha no início da sua fala. Infelizmente, dali é que surgem, infelizmente, as mazelas, né? As maiores dificuldades. Obrigado, Érica, pela seu relato e sua fala. Eu vou passar para o Luigi, nosso convidado, para fazer a pergunta dele, dizer de onde ele é. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu cheguei já no final, porque eu me confundi totalmente com o horário. Eu vi 9, 10 e meia, fiquei com 10 e meia na cabeça. Aí, um pouco antes das 10, falei, vou entrar na sala. Quando eu vi, já estava. Mas tá bom. Bom, eu sou Luiz, presidente do Conselho Municipal da Cultura da Paz, aqui de São José dos Campos, São Paulo, Vale do Paraíba, 80 quilômetros da cidade de São Paulo. E estamos há 2 anos, já indo para o terceiro, com esse trabalho de cultura de paz. Eu sou ex-conselheiro tutelar, milito desde a criação do Estatuto da Criança e Adolescente na área da infância e juventude, e a gente vê o quanto essa cultura do cuidado da criança tem que ser mudada. Essa semana mesmo, uma pessoa que trabalha comigo, eu já deixo o chinelo no ponto certo, que se não obedecer, né, a coisa canta. Quantas vezes eu vejo no WhatsApp, no Facebook da vida, a primeira vara da infância era uma vara de marmelo, assim, né? Ou o chinelo, que é a figura. Então, essa cultura de que a criança é um objeto meu, do pai, e ele pode ser feito de qualquer coisa, é complicado de se mudar nesse Brasil. Mas parabéns pela iniciativa e precisamos mesmo disso, viu? Ô, Luiz, pode fazer a sua pergunta que você pôs no chat. Então, eu queria ver com a Martinha, com os demais, como que vocês estão vendo, eu não sei como é que está aí no Sul, mas aqui, em São Paulo, grande parte do estado está flexibilizado, né, e está previsto agora, no começo de outubro, o retorno presencial das aulas no ensino fundamental e médio, e a gente está numa dicotomia grande, porque tem favor e tem contra, né, o medo, o medo de voltar para a aula, tem pais que aprovam e tem pais que não. Como é que você vê isso? Ok, ela já vai responder. Agora eu vou passar para Maria Diório. Maria, você pode fazer a sua fala ou a sua pergunta. Se você abrir o microfone aí. Ela está abrindo, vamos ver. Bom dia. Bom dia. Eu sou da rede, eu trabalho como professora do Fundium na rede municipal de Cotia, região metropolitana de São Paulo, e também numa faculdade, um curso de pedagogia, no Umbu das Artes, que também é uma cidade vizinha de Cotia. Eu estou participando porque eu conheci o pessoal da Marcha Mundial pela Paz o ano passado, assisti uma palestra, eu gostei muito das temáticas, né, e eu quero aprender muito como trabalhar essa educação para a não violência e para a paz. E eu achei até interessante, eu vim para essa reunião porque o tema eu achei muito pertinente para esse momento, e eu achei interessante o que a Martinha colocou, porque eu dou aula de História da Infância na faculdade, e eu trabalho da mesma forma que ela fez, com literatura, com essas histórias, que a literatura representa, na verdade, a realidade que a gente tem aqui no Brasil de situações de violência contra a criança. É isso, eu estou gostando de estar aqui, de participar, pretendo continuar em outras oportunidades participando aqui para aprender com vocês. Viu, Maria? Você viu a divulgação pela Marcha Mundial lá no WhatsApp, é isso? Isso, foi isso.
Tá funcionando a divulgação. Vamos passar agora para Nilceia Dias. Nilceia, você é da onde? Você quer fazer uma pergunta ou fazer uma fala? Se você abrir o microfone, Nilceia Dias, você pode falar. Não? Abriu. Então, fala, Nilceia. Bom dia. Eu sou coordenadora de uma escola municipal em Londrina, né? E participo também da rede. Achei muito interessante a fala de hoje, né? Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, a nossa preocupação com essas crianças que estão em casa, famílias, e nós temos essa consciência e essa preocupação que a violência pode aumentar, né, nesses dias em casa. Nós temos realizado o trabalho junto com as mediadoras, que tem nos ajudado bastante, né? Então, nós estamos nos organizando para visitar essas famílias que não estão realizando as atividades, que não estão tendo contato com as professoras, né? Para a gente saber o porquê da não realização dessas atividades, do não contato, porque isso pode influenciar bastante no que eles estão vivendo no dia a dia em casa, né? Esperamos que dessa maneira podemos ajudar as nossas crianças e gostaria de agradecer, né, pela fala de hoje, acho que contribui bastante com o nosso trabalho. Obrigado, então, Niceia. E agora, como já é 10h18, né, quase 10h20, eu vou passar para a Carla Cordeiro, né, e depois talvez mais um do conselho aí, ou a Silvia, ou a Leozita, a Cidinha, uma das três. Carla. Oi, bom dia, Luiz. Martinha, parabéns, brilhante sua fala. Foi uma forma muito poética de você trazer para nós uma realidade que a gente conhece, mas que de forma a gente precisa sempre rever isso, que de fato a gente vem avançando com as políticas públicas, mas ainda tem muito a que se fazer, né? E quero também parabenizar o trabalho de frente que você e sua equipe, né, tá, a Érica e as meninas, algumas entraram, saíram, porque estão lá fazendo entrega de material, estão fazendo entrega das cestas, e é um trabalho brilhante que vocês vêm desenvolvendo para a Secretaria de Educação, em prol dessas crianças, dessas famílias, né, que a gente sabe o quanto ainda a gente tem a avançar na cultura de paz, né, Luiz? É isso mesmo. E a gente, junto com o Programa Vida, junto com todas essas ações, a gente vem tendo um avanço já considerável. Eu acho que a gente tem... É bem isso que você colocou. A gente não consegue transformar tudo de uma vez. Mas é no pouquinho, é o cada dia, é o entendendo, é o conversando, é o restaurativo, né? É o transformativo. E o quanto é importante a gente ter esses momentos também para que outras pessoas estejam engajando também nesse caminhar, né? Então, eu admiro muito a Martinha, a gente faz um trabalho muito bacana, né? Nós estamos conquistando, sim, o nosso espaço, e o Compass também, né, pela caminhada, por todos os conselheiros que estão aí, a Cidinha, tá o Charleston, tem vários aí, não vou falar o nome de todo mundo, senão vou acabar esquecendo. E eu quero só reforçar uma questão para a gente levar, para a gente nos perguntar. Eu ouvi a Regina Schud na live que ela fez para nós, da Secretaria de Educação, dizendo que nós estamos numa crise, passando por uma crise, mas que fica a dúvida se essa crise é de imunidade ou uma crise de humanidade. Né? O que a gente pode fazer para sair dessa crise? Obrigada, Luiz. Ok, Carla. Olha, a Leozita lá já levantou a mão 2 vezes. Leozita, você consegue falar em 30 segundos? 30 segundos. Vai lá, Leozita fala. Tem professora, né? Tá fechado seu microfone. Já passou 5. Tá fechado. Tem que pôr o dedinho lá e abrir o microfone.
Aí a Leozita abre o microfone, fala 30 segundos, e a gente passa para a Martinha. Isso, fala aí. 30 segundos é muito pouco com a vivência que eu tive, você sabe disso. 78 anos, já Tá passei. bom, já gastou 5, vai lá. Fui professora e sofria essa situação da violência com os alunos. Eu era chamada de advogada de aluno. Fui presidente do conselho, né? E fui presidente de algumas comissões do Conselho Estadual. E a gente sofria, de fato, tudo isso que a Martinha falou. Parabéns pelo trabalho. Outra coisa, hoje em dia, claro que acontece muito ainda, inclusive na minha família, esses tempos, meu genro e minha filha foram fazer um curso para educar a criança ligado a uma religião. E diz que na Bíblia diz que tem que usar uma varinha para educar. Eu falei, se alguém bater no meu neto com a varinha, eu vou denunciar no Conselho Tutelar. Então, ainda acontece muito essa forma de educar. É claro que você está estressado, você às vezes toma... já aconteceu, a gente dá uns tapas no filho e tal, pelo estresse que você tem, então some o juízo. Mas não pode ser comum, não pode ser natural isso. Eu ajudei muito na formulação do Estatuto da Criança e a gente sofre que as pessoas falam que o Estatuto veio da liberdade a criança fazer o que quiser. E a gente tem que replicar isso, que não é verdade, né? É isso. Não sei Obrigado. Deu tempo. Agora, então, vou passar de volta para a Martinha, 10h23. Você sabe que quem coordena é o chato aqui do relógio, tá? Mas o tempo, claro, como dizia o Cazuza. Então, é necessário. Até as 10h30 aí, né? 10 e um pouquinho, assim. Se você pode fazer uma pergunta aí, Luiz? Não dá, Bruno, não dá agora. Faz por chat. Vai lá, Martinha. Bom, objetivamente, o município de Londrina possui um sistema educacional. Isso quer dizer que pode estabelecer, por meio do seu Conselho Municipal de Educação, diretrizes suportadas pela lei federal e pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação. Então, por tudo isso, Londrina possui um comitê de mobilidade onde várias áreas estão representadas, né? Então, assistência social, Secretaria de Saúde, educação básica, educação superior, familiares, professores, centros de educação infantil, escolas de ensino fundamental, a sociedade. E o que faz esse comitê? Esse comitê prepara todos os estudos para entender esse processo de reinvenção, né, que estamos vivendo sem qualquer precedente. E é esse comitê que vai definir o momento de retorno e como esse retorno será feito. Não há, por enquanto, data estabelecida, porque a região sul se encontra ainda com uma elevação do nível de contágio. Porém, esse comitê já faz vários estudos e planos para que, havendo um retorno, seja um retorno seguro do ponto de vista sanitário. A secretária municipal de Londrina sempre diz, né, a crise não é educacional, é sanitária. E nós dependemos desse contexto para estabelecer as nossas diretrizes de segurança e as diretrizes pedagógicas, inclusive, né, que são consequências. Então, assim eu respondo a questão do Luigi, né. O estado do Paraná também tem um espaço de discussão e tem feito esse debate, né. Ainda não está totalmente resolvida, porque há, sim, uma polêmica muito grande, né. Então, eu acho que tudo isso é construtivo, tudo isso é necessário. A sociedade não pode ter uma única voz, né. Segundo ponto, Carla, para mim é sempre uma honra tê-la por perto, ainda que virtualmente. Londrina também possui uma política pública estabelecida, né, no âmbito da educação,
que é o que a gente chama de professor mediador, facilitador escolar e comunitário. Essa é uma ação que se desenvolve de forma muito articulada, tanto no interior da gestão, quanto no próprio território. Então, no interior da gestão, nós articulamos juntas, né, processos de formação continuada, processos de apropriação de novos instrumentais, como a justiça restaurativa presente na escola, exemplificando um meio de valorizar a escuta, né, de todas as pessoas que ali estão, e principalmente das crianças. Então, a gente tem feito esse processo muito forte de retomada do diálogo. Eu entendo que se dialoga muito pouco com as crianças. Às vezes, na família, uma situação de conflito poderia ser evitada se a mãe, o pai, o responsável, assumisse que ele é um ser humano e está nervoso, está nervosa, mas pudesse dizer para a criança o que está acontecendo. Porque, para mim, essa obra do Graciliano Ramos é tão forte, porque a todo momento ele diz, eu não sei o que está acontecendo, eu só estou vendo um adulto furioso na minha frente, um adulto que tem uma força física muito maior que a minha e que eu não tenho como me defender. Então, por que a criança se sente acuada? Porque ela nunca é ouvida, informada, ela nunca participa do processo como ser humano, né? Então, a crise é de humanidade, sim, Carla, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Existe a crise sanitária? Também, mas a crise principal é de como o ser humano se reconhece como ser humano. Mesma coisa na escola. Eu acho que a gente precisa se preocupar mais em ouvir o que a criança tem a dizer. E essa é uma das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Garantir à criança o seu direito de expressão e, partindo dos seus interesses, das suas dúvidas, dos seus conflitos, das suas emoções, nós podemos construir práticas pedagógicas incríveis. E muitas escolas atuam nessa linha. Mas nós precisamos fazer dessa prática dialógica algo permanente nas nossas relações. Assim, a criança vai aprender que o adulto não é perfeito, que o adulto tem suas mazelas, mas o adulto não pode representar para a criança a inquisição, o medo, o terror, a ameaça, o perigo. Não. O adulto precisa ser a fonte do afeto, porque o afeto faz fluir o nosso desenvolvimento integral, né? E muitas vezes esse afeto deixa de permear as relações contingenciado por burocracia, por dificuldades, né, econômicas, sociais, etc. Então nós vamos perder de vista a desigualdade? Pelo contrário. A escola também precisa reconhecer o fenômeno da pobreza e saber que as culturas, os conhecimentos, as experiências trazidas pela criança, de sua família, têm um grande valor. E que é esse o ponto de partida para a elaboração de um currículo significativo, comunicativo, que capaz de estabelecer essa sintonia com todas as crianças, sem qualquer tipo de discriminação. É isso, Luiz. Martinha, muito, muito obrigado, gratidão, né, pela sua fala, foi, né, maravilhosa, foi, assim, deixa a gente reflexivo, né, a gente já tem essa consciência, nós que somos educadores para paz, já temos essa consciência, mas sempre nos toca muito. Olha, nós vamos fazer o fechamento da gravação do vídeo. Não quer dizer que vocês precisam sair agora, mas a gente vai fazer, daí vai apertar o botãozinho e vai encerrar lá para o YouTube. Eu peço que vocês abram as câmeras, né, de vídeo, tem alguns que a Silmara, outros ali, para a gente poder ver o rostinho de todo mundo. E quem também está assistindo o vídeo depois,
Tem telefone que está na vertical aí, a pessoa está meio de lado, mas se quiser virar, a Érica, né? Se quiser virar. Viu, gente? E quem vai assistir também depois, tudo está registrado, mas para as pessoas entenderem, nós estamos num momento de tecnologia nova, então nós temos a questão da inclusão também, né, Martinha? A inclusão. Sim. E aí a gente sempre mostra um objeto, uma frase, uma palavra. Hoje eu vou pedir que vocês possam mostrar os objetos, né? Vou mostrar o livro aqui. Vocês podem mostrar os objetos, mas vocês falem a frase ou falem uma palavra, não só o tchau. Falem a palavra, paz, educação, o que vocês quiserem, uma palavra, por conta do processo de YouTube aqui, né? Porque quando você fala uma palavra, o YouTube vai puxar o seu rostinho, as pessoas vão ver a sua imagem e a Martinha vai escutar, né? Que a Martinha não poderá nos ver, porque a Martinha não nos vê. Ok? Então, podem abrir os microfones e podem começar a falar o tchau e a palavra. Vamos falar. Tchau, querido. Bom dia, semana. Harmonia, felicidade a todos. Hoje é dia Internacional da Juventude, hoje, hein? 12 de agosto. Comigo mesmo. Opa! Acessibilidade é sinal de paz. Isso. A fonte da juventude está sempre querendo bem a harmonia. Só um pouquinho. Ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um O pouquinho. jovem de idade e o jovem de espírito também, viu? É isso. Todos nós. Como disse, mas aí o idoso é o jovem que deu certo.